Olá, gravidinhas, mamães que acompanham a gente aqui toda quarta, né? Tentando fazer uma live para vocês. Na segunda-feira eu fiz uma meio urgente, porque eram muitas perguntas sobre como fica, né? Várias pacientes testando positivo, então a gente tinha que saber como estava ficando na hora do parto. Mas toda quarta-feira que a gente geralmente faz, se tiver alguma urgência também, a gente acaba fazendo aí outro dia para vocês, tá? Alguma novidade, né? Hoje eu trouxe a doutora Manuela, que é pediatra, para falar sobre um assunto que vocês também estão morrendo de medo, de quando levar um bebê num pronto atendimento, quando quer levar o bebê numa urgência. E eu sei que principalmente as mães de primeira viagem, elas acabam, né, ficando morrendo de medo, porque não sabe quando levar, enfim. Deixa eu colocar a Manu aqui. Manu não entrou ainda. Esperando ela entrar. Entra, Manu! Eu acho que ela ainda não fez live, gente. Vamos, eu tô colocando todo mundo aí pra estrear nesse mundo da live. A Ana Lúcia dando oi. Oi. A mãe da Laura, Ariane linda, teve em consulta hoje. Pri, as duas Pris aí entrando. Vamos lá. Manu, querida, entra. Deixa eu ver se ela já tá. A Manu. Tá. Eu tô falando com ela aqui, né? A gente tem que colocar esse povo pra aprender a fazer live. Ela tava entrando no dela. E aí, ai, a Ju, saudade, Ju. Nossa, eu lembrei tanto de você esses dias. Gente, a Juliana, ela é uma terapeuta ocupacional e ela trabalha com crianças especiais e ela faz um trabalho sensacional. A gente precisa fazer uma entrevista, a gente precisa falar desse trabalho, porque tem muita mãe que precisa, né? Manu, vou te colocar agora, tá? Pera aí. Já chamei, já convidei a doutora Manu pra gente falar com a tia Manu. Aê! Oi! Boa noite, doutora Alessandra, galera! Boa noite. Tudo bem, Tudo amiga? bem, querida? Que saudade! Obrigada Que por bom estar que... aqui com a gente. Obrigada, eu tô super feliz também de poder estar Ai, aqui que bom. nessa hora de tanta doença na nossa cabeça, né? Tanto E as medo, mamães né? precisando ouvir algumas coisas, então eu tô bem feliz de estar aqui. Que bom, querida. Muito obrigada. E acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu recebi várias perguntas nos stories, mas acho que você Uhum. podia começar assim, se apresentando para quem não te conhece. E Eu acho que aí a toda gente essa começando galera a me falar sobre conhece. os e aí começando a falar sobre os principais sintomas que levam que a mãe precisa ficar atenta para levar a criança ou o bebê para um pronto atendimento. Certo. Eu gosto muito dessa área de doenças que envolvem as crianças, a parte respiratória. Quem acompanha comigo no consultório sabe que eu gosto de ficar bem atenta a isso. Eu acho que não tem nada que aflinja mais o coração dos pais do que um bebê doente. Então, depois que a gente é mãe e sente na pele, não é porque a gente é pediatra que a gente fica tranquila com o filho doente. Então, Quando eu achei muito bom vira esse mãe, né? tema. Mãe é mãe, mãe esquece que é pediatra, né? Mãe é. Então, eu gostei muito desse Uhum. tema. Eu sou pediatra geral, trabalho com a equipe da Clínica Fêmea e agora na Clínica Intro. E gosto de fazer bastante puericultura e acompanhar os bebês no consultório. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que toda criança tem o direito de ter um pediatra. Eu falo que é um pediatra para chamar de seu. É aquela hora que está com febrinha, alterações urinárias, alterações na pele.
e onde a gente pode entrar em contato, mandar uma mensagem. E na consulta, né? Eu falo que tem que ter um pediatra acessível, isso é bem importante. E a gente vê bastante diferença no crescimento dessas crianças. Diminui muito a taxa de internação. Então, eu acho que a E primeira o lição aqui acompanhamento dessa também live é de agora ter nessa pediatra. época. Uhum. Tem muitas mães com medo de levar as crianças no pediatra, na consulta de Isso, rotina, no isso. acompanhamento. E às vezes está deixando passar outras coisas que não estão sendo diagnosticadas, né? É isso mesmo. Na verdade, as mães, os pacientes, que quando tem alguma coisa, patologia, não deixem de levar. Não é só o coronavírus que está por aí. Criança tem outras doenças também. Então, o pediatra é o médico mais habilitado para examinar seu filho, tá? Então, se for num lugar seguro, de máscara, a gente faz a higienização dos consultórios, não pode aglomerar, o horário tem que ser individualizado, horário marcado, não tem problema nenhum levar. Então, amiga, precisa ficar atento com as outras doenças, não só o coronavírus, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente fica em dúvida assim, eu levo no pronto-socorro ou não levo? Quando levar, né? Levo ou não levo? Existem situações, meu marido entrou, olha, mas ele já sabe Ele tudo tá que eu vou querendo outro falar. filho. Não, 6 Ele anos tá ele querendo outro escuta. filho. Tá nada. Tem 6 anos que ele escuta as orientações por telefone. Ele é craque, tá, gente? Quase pediatra já. Então, Ele já pode quase dar orientação, né, para você. Se você estiver no banho, ó, isso. toma isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar, levo ou não levo no pronto-socorro? Espero ou não espero? Primeira coisa é saber qual é a idade da sua criança. Se é um bebezinho pequeno, menor de 28 dias, um recém-nascido, recém-chegado da maternidade, com alguma alteração importante, como febre, vômito, alguma alteração de pele, eu peço sim para ter maior atenção, tá? O recém-nascido, a imunidade é mais baixa, então é bem importante levar sim para ser avaliado o mais rápido possível, não ficar esperando outro dia. Então, primeira lição, bebezinho pequeno, período neonatal, levar para ser examinado. Que isso vai até o quê? Os primeiros 40 dias, os Eu, primeiros eu falo até meses, 3 28 meses? dias, até 28 dias de Até vida. 28. Aí a gente delimita a idade do bebê com 6 meses de idade. Bebezinho menor de 6 meses, também a gente fica mais atento, porque o bebê tem poucos sinais. Ele não fala, ele não come, ele só mama. Então, bebê menor de 6 meses, com febre, febre a partir de 37,8, febrão 39, tem que levar logo. Febrinha, a gente também não espera muito. Observa um pouco, mas a gente pede para levar logo, não ficar esperando, tá? Então, o sintoma de febre num bebê menor de 6 meses requer maior atenção e precisa ser examinado. Uma criança maior, amiga, que está com febre, depois de um aninho, que toma um antitérmico e passa a febre, fica bem, eu pergunto, mãe, você deu antitérmico, passou a febre? Passa normalmente em 50 minutos. Passou, doutor, ele tá brincando, ele tá comendo, então calma, essa criança pode esperar 48 horas para ser examinada, tá? Então, criança mais velha, que deu antitérmico e passou a febre, tá brincando, pode esperar. Tá comendo? Comendo, isso. Um bebezinho pequeno com febrinha e não mama, criança que não está mamando, é um sinal de alerta. O bebê adora mamar, mesmo sem fome. Então, a gente fica mais atento com as doencinhas em bebezinhos. Só a febre que aflige. Então, uma criança caiu do parquinho, vomitou, precisa levar também no médico, não dá para ficar esperando. Tem mãe que fala assim, eu nem vou assistir a live, porque eu só ligo para você e você resolve. Mas tem coisa que às vezes... Isso foi uma das perguntas, assim, aproveitando que você já falou isso, Tá. Além da febre, lógico.
é a queda. As crianças, quando elas começam a aprender a andar, elas caem muito. Toda hora cai. E a gente que não é mãe, às vezes eu fico com. Eu não esqueço o filhinho da Carol, uma vez que ele estava aprendendo e ele ia cair, e eu ficava desesperada. Você falou, E meu ela, Deus, não, essa cabeça de aço. né, deixa. Cai, levanta e tal. Então, assim, quando que uma queda, né? Bateu a cabeça, fez aquele calinho, a criança chora. Quando ela é preocupante, quando que os pais precisam levar para um segundo atendimento? Legal. A primeira coisa que eu pergunto, Ale, é a altura da queda. Da onde essa criança caiu? Ah, doutora, caiu do trocador. Uma altura maior de 1 metro. Não espera ter sinal de alerta, tem que levar. Uma criança que está aprendendo a andar, que cai da própria altura, no chão, bateu a cabecinha, a gente fica mais tranquilo, porque a queda foi menor. Então, primeira lição é a altura, saber a altura do negócio, tá? O outro próximo passo é a gente ver como é que está essa criança depois da queda. Começou a vomitar, bateu a cabeça, começou a vomitar, leve ao pronto-socorro, que a gente fica preocupado com um TCE, traumatismo craniano, um hematoma, alguma coisa, tá? A criança que desmaia também precisa levar. Ou uma criança que tem crise convulsiva depois da queda também é super urgente, tá? Essa criança, igual as crianças da Carol, que estão andando, cai, bate a cabeça, continua furacão, relaxa. Tem o anjinho que protege e ele vai ficar fininho. A cabecinha dura. É, isso. Tá tudo bem, cabeção. Eu falo que o osso, gente, é osso mesmo, tá? Então, a moleirinha fecha com 2 anos, mas o osso é firme. Então, essa criança tem resistência. Então, quedinha da própria altura que começou a andar, pode observar vômito ou desmaio. E aquela dica assim que o pessoal fala, não deixa dormir, fica conversando com a criança para ela não dormir. Isso. Na verdade, o problema não é dormir, não é dormir. O problema é, acabou de cair, adormeceu e você deixou a criança lá dormindo e você só vai lá no outro dia, o risco, depois de 6 horas da queda, de evoluir com hematoma e comprimir esse cérebro, morre. Então, o que eu peço? Pode deixar dormir, mas vai ficar sobre a supervisão do adulto. O adulto tem que olhar. Então, dormiu? Vai lá, daqui meia horinha, dá uma olhadinha. Tá tudo bem, tá se mexendo. Então, eu peço para ficar de observação 6 horas durante o sono. Não é para deixar dormir no quartinho, falar boa noite, caiu. O problema é seu, acorda no outro dia, é perigoso. Tá? Então, pode dormir, mas tem que ficar sob supervisão de um adulto. Tá. E voltando a esse assunto de febre, né? Então, que eu acho que é um dos grandes sinais que a criança dá. A gente, para qualquer os pais coisa, têm bastante medo de grave. febre. Febre, gente, não é só infecção bacteriana ou viral. Inflamações também podem dar febre, né? Então, febrinha é sinal que alguma coisa está inflamada. Alguma coisa vai começar. Então, a gente tem que observar. Febre acima de 39,5 já é um sintoma de gravidade, que eu preciso levar para excluir uma doença mais grave, tá? Outras doenças, gente, que não só o Covid, que mata e que não dá tempo do pediatra acudir, são as meningites. Meningite é uma doença grave. Ah, meu filho está com 39,5, eu não quero levar no pronto-socorro, porque vai que ele pega Covid. E se for uma meningite? Então, ficar atento à temperatura. 39,5 já é um sintoma de gravidade, tá? Outra e tem coisa. Que pensar também na convulsão, né, Manu? A convulsão febril, que é uma coisa que pode acontecer nas crianças. A criança menor de 2 anos tem um sistema nervoso central, que é o cérebro imaturo. Então, qualquer aumento brusco de temperatura, não precisa ser febrão, aumentou um pouco, essa criança tem chance de ter convulsão. Então, a febre tem que ficar atento mesmo, tá? Tentar hidratar, dar um antitérmico, e quando puder já contactar o seu pediatra. Então, febre, a gente fica preocupado. Outra coisa que aflige, que criança pequena não reclama, é infecção urinária. Um bebê com febre, um bebê pequeno, menor de 6 meses com febre, sem foco, tem que colher urina. Infecção urinária em bebezinho evolui para sepse, não dá tempo de acudir.
Então, a febre, a gente fica preocupado com infecção urinária, meningite, outros tipos de doenças. Por exemplo, uma otite bacteriana, que pode evoluir para uma mastoidite. Quem que vai fazer o diagnóstico? O médico. Ah, eu tô apertando, doutor, e tá com a orelhinha meio doendo. Não faz diagnóstico, tem que levar para olhar, tá? A gente põe um aparelho e olha dentro se tem um processo inflamado. Então, é bem importante ficar atento aos sintomas e que não é só Covid, tá, gente? Vamos lembrar disso. E eu tô com o meu consultório aberto e tô atendendo com toda a precaução do mundo, porque eu fico preocupada de ficar em casa e os bebês adoecerem com outras coisas. Sim. E vamos falar, aproveitando disso, que o Covid não está sendo grave nas crianças, né? Então, que a gente está se preocupando muito mais com outras coisas nas crianças do que com o Covid. Eu falo que Deus deu uma poupada no nosso coração e fez com que o Covid não evoluísse tão ruim nas crianças, tá? Não e pode... nem dar-se malformação nos bebês. Não, graças a Deus, eu fui doida. Nossa profissão tá salva. Pediatria, ginecologia, graças a Deus, aflige os pais, a família, os avós, mas as crianças, gente, parece ter sintomas leves. Os sintomas começam como de adulto. Uma febrinha, uma coriza, às vezes fica com dificuldade para comer e passa, tá? Isso parece que as células têm menos número de receptores para o vírus. Então, o vírus não gruda na célula da pessoa e não causa aquela inflamação. Isso já tem estudo, veio da China. Então, as crianças têm menos receptores para o vírus, tá? Mas mesmo assim, gente, Covid também não é desprezível, tá? Então, eu acho que tem que falar para o seu pediatra, olha, eu tô com família com Covid, deu exame positivo, o que eu faço com o neném? Para a gente observar. Tá bom? O que a gente viu em outros países, que eu não vi aqui ainda em Cuiabá, é a doença de Kawasaki, que é uma vasculite, é uma alteração grave, gera internação. Então, teve algumas crianças dos outros países que evoluíram com Kawasaki, doença de Kawasaki. Então, Covid em criança, a gente fica com o coração tranquilo, mas de olho. E os sinais são esses, né? Febrinha, não quer mamar. Alteração. Criança está tendo bastante alteração gastrointestinal. Uma leve diarreia, um pouquinho de falta de apetite. E os bebezinhos menores, olha, graças a Deus, não estão com muitos sintomas. E eu tô bem feliz, tá? Pelo menos eu tô podendo dormir à noite mais tranquila, menos tensa. Menos tensa, né? Não, se eu pegar tudo com bem, certeza. Mas os bebês não. Pelo amor de Deus, as crianças não. A gente pega. Eu falei pra Paula, né, que a gente fez a live sobre isso, sobre o Covid, que cada um tem que pegar de um tempo, né? Então, os pediatras vão dividindo, cada um pega uma vez. Já vou avisar a Paulinha que ela tá na fila pra ela pegar primeiro, depois sou eu. Pra ela ficar lá no primeiro, depois sou eu. É isso. É isso mesmo, amiga. E vômitos, diarreia, quando que não só a febre, né, gente? Que tem que levar ao pronto-socorro imediatamente. Uma coisa que eu falo que é super comum na pediatria é a intoxicação. Criança é curiosa, bota coisa na boca, cuidado com produto de limpeza, ainda mais essas mães na quarentena, maluca, que eu tô ficando. Não, e produto de limpeza, que boa, álcool, tudo. Então, cuidado, eu tô recebendo muita mensagem de intoxicação, tá, gente? Uma criança que toma água sanitária tem que correr para o hospital. O risco de lesão do esôfago é grande. Então, intoxicação ou até medicação. Ah, pegou o remedinho na gaveta, porque tão danado, não vão na escola. Também, dependendo do remedinho, pode trazer danos para essa criança, tá? Então, intoxicação. Outra coisa, vômito e diarreia. O vômito e a diarreia também depende um pouco da idade. Os bebezinhos menores, a gente fica com muito medo de desidratação. Então, bebezinho menor, começou a vomitar, não para, não consegue mamar o peito, precisa levar para ser avaliado, às vezes fazer uma soroterapia.
Criança maior que tá vomitando, aí toma um sorinho, consegue tomar um isotônico, aí dá pra gente controlar em casa. Então, vômito e diarreia também é preocupante por causa da desidratação, tá? E sinal de desidratação em criança. Ah, eu vou levar, vomitou uma vez, já vou levar. Não, calma. Desidratação, gente, boca seca, os lábios pálidos, tá? A gente vê, tá chorando, parece que nem lágrima não vem. E a cor da criança muda muito. Criança, eu falo, olha a cor da criança. A criança fica pálida. Então, palidez, boca seca, sem lágrimas, é um sinal de desidratação. Precisa levar no pronto atendimento. Ou no seu pediatra, rapidinho. Uhum. E as crianças maiores, principalmente, elas têm agora também muito tempo em casa, né? Elas estão colocando tudo que elas acham no nariz, no ouvido. Nem me fale. Hoje eu já recebi um telefonema de uma. Eu acho que a mãe tá até aqui. Já vi ela. Uma criatura colocou uma borrachinha na boca, comeu e ficou bela e plena. Uma borrachinha, não sei de quê, de chão. Então, assim, cuidado com corpo estranho. O problema da borrachinha, da moeda, é ir pro pulmão. É broncoaspiração e começar a fazer pneumonia de repetição, tá? Se a borrachinha foi pro esôfago, pro estômago e pro cocô, sucesso. Se esse corpo estranho foi pro pulmão, péssimo. Vai me dar um trabalho. Eu tô vendo a criatura, ó. Dona Mel e o bebê é Lara. Contei. Então eu falei, eu vou pegar essa Lara e vou brigar com ela. Comeu a borracha, tá? Em nome de Jesus vai sair no cocô. Ah, do fone de ouvido. Olha lá, é borracha do fone de ouvido. Do fone de ouvido. Então aí tem que ir, né, Manu? Porque se tiver no nariz tem que tirar com cuidado, senão afunda mais. Então eu não vou querer. Se o corpo estranho ficar no ouvido ou no nariz, pode gerar um processo infeccioso. Bactéria gosta de corpo estranho. Então é perigoso. É isso mesmo, ali. Meu Deus Outra do coisa, céu, gente, tudo dificuldade para respirar, tá? Dificuldade para respirar. Criança com dificuldade, seja ronco, dificuldade de respirar, seja de um bebê que engasgou, também é um sintoma mais grave. O engasgo, a gente vira o bebezinho de barriga para baixo e bate nas costas para tentar desengasgar. Não conseguiu? Vai para a rua, chama socorro, vai para o hospital. E criança mais velha com falta de ar, dificuldade para respirar, não consegue respirar direito, aumenta a frequência respiratória, também é uma urgência, tá? Então, dificuldade para respirar é um sinal que precisa levar logo na urgência. Uhum. Tá, e aí vamos falar um pouquinho também, que é uma coisa que elas têm muita dúvida sobre reação vacinal. Então, fizeram vacina e aí às vezes o bebê fica mais enjoadinho, dá uma febrinha. Quando isso é um sinal de gravidade? Então, amiga, eu sempre falo assim para mãe: é melhor a gente enfrentar essa febrinha do que essa criança pegar uma meningite, uma pneumonia. Você vai chorar. Não é de dor de vacina, é da doença. Uma doença grave que às vezes eu não posso ajudar. Então, gente, vacinem, não importa a pandemia, levem, vamos fazer H1N1. A vacina da H1N1 é importante nessa época. Se essa criança evolui com falta de ar, eu não sei se é Covid ou H1N1, atrapalha o tratamento, tá? O bebê morre de H1N1. Então, precisa fazer as vacinas. Ah, e a reação da vacina vai dar febre, vai morrer. Existem antitérmicos para a gente controlar. E existem hoje no mercado vacinas mais seguras, que a gente chama de acelular, que é realmente, Ale, menos reação. Então, uma gestante que te pergunta, doutora, eu queria saber das vacinas, faça na rede privada as vacinas acelulares, elas dão menos reação, tá? Que são as tão temidas. Então, gente, vamos controlar, controlar bem a febrinha, o sintoma de dor, que isso passa. Vacina, normalmente, 24, 36 horas, passa a febre. E a doença deixa sequela, hospitalização,
muita tristeza na família. Eu não gosto de dar remédio para criança, eu não gosto de dar antibiótico. Então, eu acho que a minha parte é da prevenção. Então, com certeza, vamos vacinar nossas crianças e esquecer a reação. A reação a gente controla, a gente é racional e consegue passar por ela. Tá. Tá vindo um monte de pergunta aí que vocês estão mandando. Pode mandar que no final a gente vai responder, tá? A gente vai tentar seguir aqui o que a gente respondeu, que a gente recebeu antes, para poder seguir uma linha de raciocínio, tá bom? Com relação à vacina ainda, Manu, a BCG, que eu acho que é quando, né, o bebê nasce e logo é feita, ela é uma das mais reações, né? Que dá aquela reação local. Existe alguma coisa para ser feita ali no local? Quanto tempo de se esperar essa reação aparecer? Na verdade, Ale, a BCG é uma vacina indolor. Ela sempre me pergunta, doutor, eu queria dar um antitérmico para o meu recém-nascido de 2 dias de vida. Não tem necessidade, tá, gente? A BCG é uma reação local. E normalmente não é aquela hora que já vai aparecer a ferida. Ela demora um pouco. O que é BCG? É o bacilo da tuberculose inativado. É o próprio bacilo da forma grave. Então, por que ele faz aquela inflamação na pele? É sinal que a imunidade da criança está respondendo contra esse bacilo. Então, isso é proteção. Então, BCG, não fiquem com medo. BCG é coisa boa. E a reação local também. Isso é sinal que a doença pegou e que o anticorpo da sua criança está respondendo, tá? Tem algumas patologias, BCG que aumenta muito os gânglios, as ínguas que a gente fala, aí o pediatra precisa olhar e avaliar. Mas BCG sem pânico, não dá dor, nada, é o carimbinho, eu falo. E é bem importante para os nossos recém-nascidos, previne contra a forma grave da tuberculose, que só o bebezinho pequeno, gente, pega. Tá? Quando a BCG não dá reação... E quando a BCG não aparece? Na verdade, a gente espera até 6 meses. Antigamente, há uns 2 anos atrás, o protocolo era repetir a dose. Mas como a gente sabe que BCG é para prevenir no período neonatal, não tem o porquê eu repetir dose com criança 6 meses. Então, a recomendação não ficou marquinha, está encerrada a BCG, a gente considera a criança vacinada. Tá, ótimo. Menos uma dúvida. As mães reclamam muito, principalmente os recém-nascidos, que o bebê às vezes chora. Vai colocar no peito, chora, tira do peito, chora, e não é leite, não é fome, não é sede. E o que é esse choro? E aí, às vezes, elas ficam desesperadas e muitas, às vezes, nos primeiros dias, me ligam de madrugada. Aí você doutora, desiste de ser mãe. O que eu faço? Desiste de ser aí mãe. Aí eu desisto de ser mãe. Ai, gente, não faz isso. Liga pra mim, que eu já sou. Pelo amor de Deus, não fica traumatizando a menina. Ale, cadê o manual de instrução? Você não tirou da barriga junto? Sua palhacinha. E aí eu fico assim, meu Deus, né? Desesperada, né? Não sei, não é peito, não é fome, não é sede, não é nada. E aí, o que falar para essas mães que às vezes ficam desesperadas e o bebê... Aí chega no hospital... A Paula falou que eu tô me preparando, tô tirando todas as minhas dúvidas aqui, entendeu? De mãe, pra já, não tô grávida ainda, mas estamos aí, né? Você vai me ligar a hora que chorar? Você vai me ligar a hora que chorar? Eu vou falar eu vou ter uma pediatra amiga em casa, dormindo comigo, entendeu? Paulinha, Shelly Bene. Eu sou super careira na madrugada. Deus me livre e guarde. É super careira. Eu vou aí na sua casa fazer um intensivão com você. Vou ficar aí hospedada um mês. Sei não. E aí eu já uso até essas babás. Mas assim, ali... é muito sério isso. As pacientes, elas morrem de preocupação com esse choro. E aí chega no hospital, na urgência, o bebê para de chorar. Então, a gente sabe que tem cólica, a gente sabe que tem um monte de coisa. Então, dá uma pincelada nesses primeiros dias do bebê, desse choro inconsolável. O que pode ser, o que elas podem fazer. Na verdade, gente, o bebê não se comunica, né?
Então, o jeito que ele tem é a gargantinha, o chorinho. E isso não é só fome, pode ser várias coisas. Eles adoram o colo, adoram a posição que ele estava no útero, de balancinho. Então, às vezes está chorando, você pega no colo, passa. Então, você tem que ir por eliminação. Primeira coisa que eu peço, dar o peito. Dá o peito, deixa esse bebê à vontade. A gente não tem que fazer nada mesmo, não tem shopping, não tem nada para fazer. Então, é peito à vontade. Então, nenê chorando, peito primeiro, tá? Não passa, não para, doutora, não é fome, tem bastante leite. Às vezes o bebê até regurgita, é porque tem leite, tá? Dá uma olhadinha na fralda, vê se não tá assado, vê a barriguinha, faz uma massagem, calma. E, ainda não passou, não passou, não passou. Chama o pai, reveza um pouco o colo. Criança chora bastante de soninho também. Eles não sabem se entregar de sono e faz uma choradeira até dormir. Então, por que melhora quando vai para o hospital? Porque vai andar de carro e balança e dorme. Então, gente, às vezes a dica dá uma voltinha de soninho. Eu tô com bastante bebê chorão de sono, de soninho, não tem refluxo, não é alérgico, o bebezinho tá indo bem, tudo gordo, roliço, fazendo xixi, fazendo cocô. Então, o sono do bebê é bem chatinho, até ele começar. Mamãe, eu tô com sono, eu quero ir dormir. Demora 5 anos. Então, o nenê chora, o nenê chora. É pra eu desistir mesmo aqui, né? É pra eu desistir mesmo nessa live hoje. Tô devendo. A minha sogra me ensinou a rede. Eu não sou cuiabana e eu não tinha esse hábito da rede. Aqui em Cuiabá, todo mundo tem rede. Doutora Alessandra já pode comprar uma para pôr no seu quarto, inclusive. O neném adora rede, porque balança, dá um soninho. Então é muito bom, tá, gente? Então, choro de bebê, eu acho que você tem que ter assistência do pai, da avó, ficar calma. Pensar assim, ó, mas será que ele tá sofrendo tanto assim? Ele tá tão gordinho, ele tá mamando bem, vai passar. A cólica também, normalmente até 2 meses e meio, que é da imaturidade do intestino, tá? Estão perguntando se pode colocar na rede para dormir na rede. Pode, gente, pode sim, mas sobre supervisão, tá? Um bebê pelo amor de Deus, não cai na rede. Pelo amor de Jesus Cristo, vão mudar o problema para TCE. Então, rede é sobre supervisão, é a mãe junto. Por que eu gosto da rede? Porque a mãe também dorme junto, tá? Então, neném e mamãe na rede, os dois. Eles podem sim dormir a noite inteira na rede, a posição é boa, mas sempre sobre supervisão. Tá. Outra coisa que perguntaram é sobre o bebê respirar pela boca e ter uma respiração mais ofegante. E a gente sabe que a respiração do bebê é diferente do adulto. E tem muitos pais que olham e acham aquilo, né, que não é normal. Quando observar que essa respiração ela tá mais ofegante, qual é o sinal que eles vão ter? O nenezinho pequenininho, tem o caninho do nariz, eu falo, onde passa o ar muito estreito. A gente pode observar os cachorrinhos pug, bulldog francês, que tem aquela coana estreita, o narizinho estreito, ronca. É igualzinho. Você tem, né? Eu tenho, ele tá preso. Cadê o seu? Depois você mostra. Não vou abrir. Não vou, ele dá trabalho. Aí, então é porque, gente, é por causa do nariz estreitinho. O ar passa e faz um barulhinho. Um cresce a dificuldade que a mãe fala, ai, doutora, pegou gripe na fêmea, pegou gripe na maternidade. Não é gripe, tá, gente? É o narizinho estreito. Isso quando vai melhorar? Quando essa criança começar a sentar. Começa a sentar, ficar mais sentadinho, a narina larga e o ar passa melhor. E diminui o barulhinho de bulldog francês. Então, narizinho grosso, ronquinho de transmissão, calma, dá uma olhadinha no buraco do nariz do seu nenê. É minúsculo. Então, vai fazer barulhinho, tá? Agora, um bebê que tá com tosse, com falta de ar, que aumentou muito a frequência respiratória e ofegante, aí tem que ir urgentíssimo para urgência, tá, amiga? Um bebezinho pequeno, um recém-nascido, em média, respira umas 60 vezes por minuto. Mais ou menos, se a mãe quiser contar.
Ela pode contar no relógio, né? Pode. Bom, então, mais alguma coisa, Manu? Eu acho que a gente meio que respondeu as perguntas que tinham feito aqui antes também, de alguma Eu forma. A acho, gente falou né? de febre, Foi a gente falou de objetiva, vômito, de diarreia, de de trauma, corona. de queda, Ah, de sabe o que eu quero corona. falar? Que o Covid, gente, nos pequenininhos, menor de 6 meses, tá muito difícil de colher o PCR, tá, amiga? O cotonetinho que colhe a cultura secreção nasal tá muito difícil. Então, assim, paciência, os pais todos querem colher exame. Eu quero colher, eu quero colher. Se o bebê não tem sintoma, não tem essa necessidade. A gente avalia de E outra machuca o maneira. narizinho, né? Não entra, o Machuca o caninho não narizinho. entra. É. O cotonetinho suave não entra. Então, não fiquem desesperados, tá? O corona tá Tá. protegendo nossas Como a crianças. gente já. Vai, se Deus quiser. Como a gente já falou um pouco que a gente queria, vamos começar a responder as perguntas com os Tá. minutinhos que a gente ainda tem. Tá. Eu vou Tem uma passando aqui e dúvida vou te bem falando, frequente. tá? Tá, deixa eu falar uma que eu acabei de ver aqui, que meu celular não para, gente. Não para. Vitamina para imunidade. Vitamina para imunidade. Gente, a doença é nova. Não tem uma eficácia. A gente não sabe. Então, assim, eu peço o quê? Alimentação, vida saudável, criança sem estresse, cuidado com excesso de televisão, bebezinho alimentado no seio, leite materno, vale ouro, é remédio, é vitamina. Então, que vitamina? Alimentação. Vamos tomar cuidado de não ficar gastando. Tem indústria farmacêutica, tá, gente? Ficar gastando. Então, assim, suplementação de vitaminas, se for necessário. Se não, não precisa, tá, gente? Então, Covid é alimentação e um pouco de sorte também. E tomar cuidado, se isolar, não ficar pra rua, não ir pra casa de ninguém, festa. Tá bom? Cuidado com as Tem que tomar muito vitaminas. cuidado. Vitaminas não faz milagre. Uhum. E as pessoas acham que realmente isso aumenta a imunidade, como se fosse o soro da imunidade. E aí relaxa muito o isolamento. Isso que eu tô preocupada. Eu tô dando vitamina D, vitamina C pro meu filho, eu vou poder passear. Então, isso não é verdade, tá, gente? Uhum. Manu, a gente tá só recebendo aqui tanto carinho, um monte de gente. Ai, Bento! Gente, esse é o Bento! Que lindo que você tá! Como você tá grandão! Tá me dando beijo. Bento, deixa eu te fazer uma pergunta. Põe o Bento aí. Você quer um irmãozinho? Quero! Você cara de pau. Quer nada. Você não tem o Toro Júnior? Eu já tenho meu cachorro. O seu cachorro, traz ele lá depois pra gente conhecer ele. Fala, tá. Pega ele lá depois pra gente conhecer ele. Ai. Ai, tá vendo, amiga? Já tem que providenciar outro. Ai, meu Deus. Ó, aqui tem um monte de gente falando um monte, tá? De você, que a doutora Manuela não é gente, é um anjo. Meu Deus. Manu, Obrigada. Só um pouquinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem de pergunta. Eu posso ir lá, né, Ana? Não. Por quê? Vamos assistir a live com a mamãe rapidinho, tá? Mas Pode. eu queria. Então tá, pode ir. Agora? Pode ir. Ó, a Débora perguntou se ela suspeitar que a criança dela tá com sintoma gripal. Como ela deve proceder? Acho que você já falou, avisar o pediatra. E criança, na verdade, gente, criança. Só a criança com sintoma gripal, só a criança, pode não ser o Covid, tá? Agora, uma família inteira com sintoma, o pai e a mãe escorrendo o nariz, com dor de garganta. Cuidado, gente, não é gripe comum, tá? O Covid pega a família toda. Então, se só for a criança com o narizinho escorrendo, pode ser rinite, pode ser um resfriado comum. Agora, uma criança que a família inteira tá doente, não é gripe. Cuidado com o Covid. Uhum. Tem muita pergunta aqui que a gente já acabou respondendo, que eu tô vendo. Tem uma perguntando se o emocional da criança pode dar febre. Então,
eu peço sempre, não é diagnóstico comum isso. A gente sempre pede para primeiro ser examinado, avaliado e descartado todas as possibilidades, tá? Então, não é a garganta, não é o ouvido, não é meningite, não é pneumonia, não é Covid, não é nada de grave. Teve uma alteração importante, o nascimento do irmão, o pai, alguma coisa, foi viajar. A gente até pensa sim que a parte cérebro é parte sensível e pode sim aumentar a temperatura. Mas tem que descartar uma doença, Sempre descartar, né? descartar uma doença igual o dente. Febre da dente, dente da febre. Todo dia eu recebo essa pergunta, tá? Não sei. Primeiro tem que descartar tudo. Se esse dentinho tá vindo e a gengiva tá muito inflamada, pode sim dar uma febrinha. Agora, nascimento normal de dentinho, não dá febre. Vamos prestar atenção em outras coisas, tá? Estão perguntando aqui se é vacina de meningite da febre, que o neném dela tomou e teve febre. A meningite, principalmente a meningite B, gente, é uma vacina um pouquinho reatogênica, tá? Mas quando eu penso na doença, ela tem duas coisas, essa vacina. O preço, que é uma vacina além mesmo do orçamento, a gente sabe que as famílias trabalham, é uma vacina mais cara e ela dá um pouquinho de febre, mal-estar, às vezes dói o local. Mas quando eu penso o que a doença pode fazer, a criança chega viva no hospital e sai morta, eu não penso duas vezes, tá, gente? Então tem que vacinar. E às vezes eu peço na meningite B para dar um antitérmico antes, 20 minutos antes de vacinar. Tem estudo mostrando que não tira o efeito da vacina. Eu sempre fiz com o Bento na meningite B. E ele sempre reagiu bem, nunca teve sintoma. Então, gente, meningite B é cara, é doída, mas salva a vida. E tem que fazer mesmo agora, nessa época, até para diferenciar do Covid, né? Isso mesmo. Estão perguntando da H1N1, de recém-nascido. É só com 6 meses, né? É só a partir do 6º mês, não é liberada para recém-nascido. Eu peço muito para as mães e que acabaram de ter neném para tomar, tá? Gestante e mãe que acabou de ter neném até 15 dias de nascido, é importante tomar. A mãe que está amamentando. Se a mãe está protegida, o bebê também tá. Agora, se a mãe pegar H1N1, o risco é muito grande de passar para o neném. E não só a mãe, né, amiga? O pai, as pessoas que vão estar junto. As pessoas que estão junto. Aí a gente fala mãe porque é a que está diretamente ligada. Deixa eu ver aqui. Já perguntaram da BCG, a gente já respondeu. Eu vou deixar essa live salva, tá? Eu vi que a Ju entrou depois, a doutora Ju, que ela quer assistir. A gente vai deixar salva. Para depois todo mundo poder assistir ela inteira. Aí, vitaminas no período de pandemia, a gente já falou. Outra coisa, gente, não existe profilaxia. Eu tô recebendo 1000 mensagens por dia, as pessoas querendo tomar remédio de verme para proteger contra o Covid, para fazer profilaxia. Não existe isso. Os estudos não mostraram nada com relação a isso, tá bom? Então, ainda mais se estão grávidas. Ou amamentando, né? Deixa eu ver aqui. Querem saber quando dá meningite B? Qual a data da vacina meningite B? Gente, a partir do 3º mês. A gente faz uma dose com 3, com 5 e um reforço com 1 ano, tá? Então, 3 meses, 5 meses e 1 aninho. E até que limite de idade eu posso dar? Não tem limite. Eu tomei faz pouco tempo. Quando eu era criança, não tinha. Então, a gente pode tomar adulto, não tem data. Eu peço para a família se preparar financeiramente para dar. Assim que puder, pode dar. Tem a Fer tá perguntando se ela pode dar sempre o Caloba ou só os 7 dias. Isso. O Caloba, gente, é um extrato de uma planta e é muito usado, foi muito usado na África para resfriado, tá? A comprovação científica dele é no começo do sintoma. Esse preventivo que as mães gostam, vai na escolinha, dá 10 gotinhas.
não tem estudo. Então, a orientação em bula, em congresso que eu já fui em conferência de quem fabrica. Esse estudo é nos primeiros dias de sintomas, tá? Sintomas de gripe, narizinho escorrendo, uma febrinha. Até o segundo dia eu começo 10 gotinhas 3 vezes ao dia, até 30 quilos, 7 dias. O que ele faz? Ele diminui a replicação do vírus. Ele diminui que esse vírus da gripe aumente, vire uma sinusite, uma bronquiolite. Então, vira um resfriado mais leve. Eu gosto muito do Caloba, Uncan, que é esse composto fitoterápico, tá? E para o Covid, nós não sabemos ainda. Ainda nos outros países não tem relato, tentei procurar, tá bom? Mas pode ser sim um remédio promissor. Eu gosto muito para resfriado comum. Uhum. E inalação, amiga? Aparelho de inalação, é importante às vezes fazer de vez em quando, ou só quando o bebê tá com chiado, tá com sintoma respiratório? Hoje em dia tá na moda as lavagens nasais, né? Sai da maternidade com a prescrição de chorinho no nariz. Na verdade, gente, a gente tem que deixar o ambiente, o ar, com a umidade boa. Então, se esse neném não tá com dificuldade para respirar, não tá roncando, não tá com o nariz escorrendo, não tem necessidade de inalação com soro ou lavagem nasal. O que a gente pode ajudar no ar é o umidificador, a toalha molhada, que ajuda a umidificar. Ainda mais Cuiabá é muito seco e o ar-condicionado, tá? Então, amiga, assim, de prevenção, inalação e lavagem nasal, eu não oriento. Eu oriento quando precisa. O nenê gripou, fica doente, vamos fazer lavagem. A gente consegue, com a seringa e com o soro, tirar a secreção do nariz, tá? Então, bebê que nasce, eu preciso fazer lavagem, doutora? Não, só se ele tiver com dificuldade para respirar. A célula do nariz é cheio de epitélio, a gente chama de os pelinhos, os cílios. E se eu fico lavando muito, eu retiro esse epitélio de proteção. Tá bom? Então, lavagem quando precisa, inalação quando o seu pediatra orientar. Prescrever, né? Não é para fazer sozinho. Estão perguntando muito de vitamina A. Se criança precisa tomar vitamina A. Então, a vitamina A é importante para a formação ocular. Então, até na fase gestacional, a mãe tendo a dieta, por isso que a gente pede, né, amiga, se alimentar com fruta, com verdura, alimentação saudável. Isso já tem esse suplemento na vitamina D lá na formação intrauterina da vitamina A, tá? E após o nascimento, a gente está preconizando a vitamina D, que é para fixar o cálcio nos ossos e ajuda na imunidade. A vitamina A não. No posto de saúde, eles dão a vitamina A partir do 6º mês. E quem for e oferecer vitamina A pode tomar, tá, gente? E eles fizeram o mesmo para uma população carente, que a mãe não tem uma alimentação adequada, não come fruta, verdura, carne. Ótimo. Melhor live, ganhou do Gustavo Lima. Estão perguntando das piscadas de mosquito invisível. Invisível? Pois não entendi, mas tá bom. É que aparece do nada. É pernilongo, né? E aí não tem o que fazer, né? Dá para passar uma pomadinha, alguma coisa? Sim, se tiver muito edemaciado, neném angustiado porque coça, existem sim pomadinhas que a gente passa para aliviar esse desconforto, tá? Repelente, gente, em bebê muito pequenininho, menor de 1 mês, 2 meses, a gente não recomenda porque é tóxico. E muito menos os venenos de tomada. Veneno, aqueles que a gente compra no mercado, aquilo lá, você ajuda a matar seu filho, porque é tóxico. Então, nenenzinho pequeno, qual é a prevenção dos pernilongos? Até da dengue? Tela, roupinha, mosquiteiro, carrinho com proteção, tá? E o repelente? O repelente tá entrando no mercado a partir do 3º mês, mas em bula ele é recomendado a partir do 6º mês. Eu uso muito a partir do 6º mês com segurança o repelente infantil de marca boa. Os repelentes a gente enxerga na bula a partir do 6º mês. Tem alguns recomendados a partir de 3.
em algumas situações de pandemia, tipo, tá uma epidemia de dengue, e eu tô muito preocupada com esse bebê, eu posso usar. Mas é só uma vez ao dia. E eu não posso ficar usando toda hora e no rosto também não. Então, mosquitinho. Ai, uhum. Tá. Elas estão perguntando muito sobre remédio de verme, né? Agora a moda essa semana Olha, é meu dedo tá doendo de ivermectina, tanto pra escrever esse trem. Nossa Senhora. Nós, adultos, a gente não tem indicação de tomar profilaxia de verme. Todo ano fica tomando remédio de verme. A gente não fica colocando a mão no chão e levando na boca. A gente tem higiene, então não tem porquê. Os infectologistas são totalmente contra. Você não vai tomar um antibiótico para fazer uma profilaxia de uma coisa que não existe. Né? O antibiótico antiparasitário, ele é para tratar o que você tem, o que existe. Ele não vai impedir você de ter nada. Então, É só assim, se tiver é só para sintomas, tratar né? quem tiver sintomas. Então, não adianta ficar tomando antiparasitário para uma profilaxia. Tá, criança é diferente. Não, adulto. Criança, você fala agora. Criança lambe o chinelo, come a ração do cachorro. Alguém falou que lambeu o chinelo aí. Não, todo dia lambe o chinelo, lambe a chave do carro, toma água do banho. E existem verminoses. Come a comida do cachorro. Come a ração do cachorro. Então, gente, é importante dar o vermífugo, claro, sobre a prescrição do seu pediatra. E criança, a gente não espera muito ter sintoma, tá? Então, a gente eu dou a cada 6 meses, a partir de 1 aninho. Porque é a hora que lambe tudo. Tudo e mais um pouco. Põe tudo na boca. Então, 1 aninho, foi na Tia Manu, vai ganhar uma receitinha de vermífugo. Porque toma tudo e come tudo. E tem um verme que chama giardia, que é muito comum na água. Até a água mineral, gente. Tem análise com giardia. E giardia dá muita dor, a criança fica com sintoma. Então, eu gosto de dar o vermífugo, tá? Ótimo. Então, criança tem que tomar. Adulto, né? Se você tiver uma boa higiene, não precisa, tá? Tem gente falando que compartilha chupeta com cachorro. É bom que pegue, né? Pega tudo que tiver já. Vitamina pegar, S. Vitamina S. Sujeira. Manu, a gente já tá acabando. A gente tem aí 7 minutos para encerrar a live. Vamos dar nossas considerações finais. Eu vou falar um pouquinho, depois eu quero que você fale. E eu queria que você falasse também do atendimento de telemedicina, que eu sei que você está fazendo para algumas mães que às vezes moram no interior, que não conseguem vir, ou estão até com medo de vir, com medo. Né? Eu estou conseguindo fazer algumas grávidas que moram no interior, eu estou conseguindo ver de longe, porque elas têm o médico delas lá, então isso acaba facilitando, né? Muito bom, gente. contato. Na verdade, faz uma universalização da medicina, né? A gente distante pode ter acesso ao médico especialista que a gente quiser. Então, o futuro nosso é a telemedicina, são os serviços todos online. Então, a medicina também vai entrar nessa. E eu tô gostando muito. Na pediatria, gente, eu tô fazendo assim, ó. Quando a criança tem sintoma, ai, doutora, tá com uma tosse, não melhora. Para mim é difícil a telemedicina, porque precisa do exame físico, precisa examinar para dar um diagnóstico, tá? Agora, orientações de alimentação, de desenvolvimento, de aleitamento materno, é maravilhoso pela telemedicina. Eu tô gostando muito. Hoje eu já fiz umas 4 telemedicinas. E a gente conversa com as crianças mais velhas. Então, eu tô à disposição, sim, para telemedicina. E para as orientações, tá bom? Para as doenças é presencial. A Laura tá perguntando igual pra gente, né? Grávida. Né? Como registra a consulta na telemedicina, né? Ô, Laura, a gente tem um programa que tem todos os nossos prontuários. E quando eu vou fazer essa consulta online, eu abro o prontuário da criança, até para mim ver a história. Saber o que ele teve mês passado, nananana. E eu registro lá, eu coloco online pela tia Manu. Aí eu escrevo o que a mãe relatou. A mãe às vezes até pesa para mim em casa. E eu ponho o peso. Então a gente tem um prontuário, tá bom?
Uhum. É, tudo é documentado, né? Essas consultas, elas são documentadas. Se a gente for prescrever alguma coisa, tudo tem que ser com assinatura eletrônica, né? Então, é tudo bem sério. E, bom, eu queria te agradecer. Eu queria agradecer um monte de carinho que a gente recebeu, um monte de paciente mandando mensagem, um monte de paciente. Olha, ontem eu fiz um parto que. Ixi, a Manu saiu. Não sei o que aconteceu, deixa eu tentar colocá-la de novo. Mas ontem eu fiz um parto que a paciente falou, doutora, eu quero ver quando você engravidar. E aí, deixa eu ver se ela entrou de novo. Ah, entrou. Deixa eu colocar ela de novo pra gente finalizar. E muita gente mandando carinho. A gente queria agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição para tirar dúvida de vocês, que a gente optou por isso, né? Por estar disponível, por levar informações para vocês, justamente porque a gente entende essa ansiedade, a gente entende essas preocupações. Então, sempre que a gente puder, a gente vai responder. A Manu saiu aqui, tô tentando colocá-la de novo, mas não tá dando certo. Deve ter sido o Bento. O Bento é terrível, ele não para. Deve ter feito ela sair aí e apertar sem querer. Mas já tem 3 minutinhos só de live. Então, eu queria colocar aí o Instagram dela, é Manuela Pede. Mas depois vocês podem mandar para mim qualquer coisa que eu mando o Instagram dela para vocês, tá? Mas dizer isso para vocês, que no sinal de gravidade vocês precisam levar o bebê de vocês para o pediatra, seja o pediatra de confiança de vocês, seja uma urgência, porque a gente tem mais preocupação com outras coisas do que com o Covid na criança. O Covid não tem se demonstrado ser mais grave nas crianças, pelo contrário, tá? Eles têm se demonstrado ser mais brandos. Então, não, deixa eu ver se eu consigo colocar. É Manuela Pede, tá? Aqui, escrevi para vocês o Instagram dela. Aí vocês podem conversar direto com ela aí, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha ajudado. E eu tirei um monte de dúvida, né? Quando eu for mãe, eu já vou estar craque. A gente sempre faz cursos de gestante e a gente sempre tenta tirar essas dúvidas e tirar essas dúvidas de vocês. E avisar que a gente vai ter o curso das vovós online, que é um curso que eu queria fazer muito presencial, mas que com essa pandemia não deu certo. E aí a gente vai fazer ele online, a gente já está todo gravado, a gente está terminando a edição, terminando de colocar na plataforma, para a gente poder orientar as vovós aí do que mudou, das novidades. Então, é muito legal e a Manu tá comigo nessa, tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus, tá? Eu vou deixar a live salva.